Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora o episódio número 9 do Africanismos, o podcast dedicado às culturas da diáspora africana. Aqui é Carlos Francisco de Moraes, docente do Departamento de Estudos Literários da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, falando de Uberaba para o mundo. No episódio de hoje, teremos a sequência da conversa com a professora doutora Thaís Pereira de Freitas, docente do Departamento de Serviço Social e escritora. Vamos logo à primeira parte? Thaís, agora eu queria falar um pouquinho da sua literatura, né? Eu li, como eu disse aqui, o 13. Eu até me lembro, porque eu sempre acompanho suas postagens no Facebook, né? Porque nós somos amigos, porque você é uma pessoa brilhante, mas também porque você é uma pessoa muito bem-humorada, você é muito engraçada, né? Na verdade, você é zombeteira, é sarrista. Então, você faz umas postagens no Facebook ali que eu não posso perder, então eu estou sempre acompanhando, né? Tem as receitas também, né? Eu fico com muita inveja, né? Porque você trabalha essencialmente com produtos naturais, eu estou sempre prometendo que vou fazer as suas receitas. Uma hora chega. Mas eu estou falando disso do Facebook porque recentemente eu vi uma postagem sua a respeito desse livro e alguém comentou do 13, né? E alguém comentou, né, que é um livro que teve uma circulação na própria universidade e tal, mas uma outra pessoa, se não me engano, perguntava se esse livro não seria reeditado, né? Se teria a intenção de reeditar, porque é de 2011, se não me engano, né? Você tem planos de reeditar? Tenho sim. Até porque, né, naquele momento, uma tiragem pequena, né, acho que foi 500 ou 1.000 exemplares, da uma editora francana. E quando eu fiz o 13, né, eu tinha pedido para um amigo fazer os desenhos, né, e o processo de editoração. E aí ele, como, né, a maioria dos artistas livres, ele simplesmente foi deixando e não conseguiu cumprir o prazo. E aí, um ano depois que eu tinha lançado o livro, ele me entregou os trabalhos. E assim, uma coisa perfeita, né? Maravilhosa, maravilhosa. E aí eu e o Arne sempre conversávamos, né, sobre a questão do relançamento do 13. Né? E aí a gente está pensando, né, discutindo para fazer uma edição comemorativa de 10 anos em 2021, né? Porque aí vão ser 10 anos do primeiro lançamento, e aí com essas ilustrações novas e com mais 3 contos, né, que eu escrevi sobre essa temática que não entraram na edição original, né, mas que provavelmente entraria nessa. Então é um projeto para 2021, né, o lançamento da edição aí comemorativa de 10 anos do 13. Olha, eu não quero fazer marketing pessoal, mas já fazendo, se você precisar de alguém para escrever um prefácio ou uma orelha, sou candidato. Viu? Eu realmente Ah, gostei já muito, aceito. então tá ótimo. Ué, você escreveu a apresentação do meu livro, né? Vamos Porque trocar esse. daqui a pouco vai sair, foi a Thaís quem escreveu a apresentação, né? Sobre a Ariane, uma moça bastante engraçada e tal, né? Espero que as pessoas gostem. Mas falando do seu livro, eu realmente gostei muito, Thaís. Acho você escreve muito bem. E a questão da temática também, você encontra a linguagem certa para essa temática, não é? E a posição dos narradores também, a vivência desses narradores, me parece tão. Ou, na verdade, o olhar deles, né? Para as vivências dos meninos, dos rapazes que aparecem nos contos, acho que esse olhar é muito bonito, é muito bonito. Para quem ainda não leu, então deixa eu mostrar mais uma vez aqui o livro, né? O livro se chama O 13 e Outras Histórias, então teremos novos exemplares em 2021. O 13 e Outras Histórias reúne contos
escritos todos a partir de experiências, né, ficcionais, evidentemente, de internos, de adolescentes internos aí nesses sistemas do qual a Fundação Casa, lá do estado de São Paulo, faz parte. Aliás, Thaís, eu não sei se já te contei, mas minha irmã trabalha na Fundação Casa, lá em São Paulo, já faz quase 20 anos, né? Sabia, não. E eu sempre dizia, porque a minha irmã fazia um trabalho, hoje esse trabalho não existe mais, mas a minha irmã, por muito tempo, fez o seguinte trabalho. Quando o adolescente era libertado, terminava o período de internação dele, quando se tratava de pessoas que viviam fora do estado de São Paulo, minha irmã ia levá-los para entregar para a família. E ela, então, conhece o Brasil inteiro, conheceu o Brasil inteiro desempenhando essa função. E eu sempre disse o seguinte para ela: você deveria escrever um livro. Porque às vezes ela comentava as experiências pelas quais ela passava, né? Os lugares que ela chegava para entregar adolescentes, né? Assim, os piores lugares do Brasil, né? Então eu sempre dizia, você devia escrever um livro sobre isso. Ela sempre pensou em escrever, mas até hoje acho que não escreveu. Eu até desconfio por quê, já já eu falo disso. Mas eu diria que você escreveu um livro que minha irmã não escreveu, né? Você trabalhou, como você disse, na Fundação Casa, né? E os contos de O 13 refletem isso, porque o espaço em que essas histórias transcorrem é sempre dessas instituições, né? Então, há uma variedade, uma gama muito variada de personagens e de experiências, mas o espaço é sempre o mesmo. São adolescentes que estão privados de liberdade. Então, eu queria te perguntar o seguinte: quanto da dor fingida literariamente nesses contos foi sentida verdadeiramente? Você sabe do que eu estou falando, né? O poeta fingidor, você usa esse tema ali no seu WhatsApp, né? Tirado do poema do Fernando Pessoa, que fala lá, né? O poeta é um fingidor, sente a dor, né? Finge a dor que devera sente e tal. Quanto da dor que você fingiu literariamente foi vivida verdadeiramente? Carlos, eu falo que assim, escrever tanto Bagaços, especialmente o 13, foi um jeito de tirar, né, essa dor de mim, né? Tanto que quando eu comecei, né, a nossa conversa aqui, eu falei, né, da poesia que a Wellen me mandou, no sentido de que quando você tira um espinho, sai poesia, né? A Fundação Casa me impactou muito, muito. Eu fiquei uns 2 anos, né, ainda tendo pesadelos, né, lembrando de algumas histórias, de algumas vivências, e escrever o 13, né, foi uma forma de tirar de mim essa dor, sabe? De tirar, de colocar para fora, né, algumas questões que me marcaram para o resto da vida. É o texto que dá título, né, a esse livro, 13, né, e o adolescente, né, que inspirou essa história, vez ou outra ele aparecia nos meus sonhos com seus olhos esbugalhados, né, e, e pedindo ajuda, né? Eles usam na Fundação Casa o tempo todo a expressão senhora, e ele dizia para mim: senhora, a senhora não vai me ajudar, a senhora não vai me ajudar. Isso para dizer 1%, né? Das coisas que eu acompanhei e vivenciei na Fundação. Então, assim, acho que a dor fingida, né? Ela é 100% vivida. Né? Eu consegui me libertar dos meus demônios internos da vivência na Fundação a partir da escrita do 13, né?
Então, eu tiro de mim, né? É um processo quase de exorcismo, né? E coloco em palavras, né? E compartilho essas vivências, né? A partir de uma linguagem, né? Mais leve, mais fluida, né? Mas que é muito carregada de dor. Acho que é por aí. Eu não li ainda Bagaços, pretendo ler Bagaços. assim que seja possível, né? Mas pelo que eu sei, ele trata também de uma situação, ou melhor dizendo, ele emana, né? A escrita dele emana de uma situação difícil também, né? Testemunhada por você, que é o trabalho de cana, né? Você comentou um pouco, trabalhou na usina e tal. Esse aspecto catártico, né? De uma catarse, uma purgação de más experiências, de experiências tristes, enfim, dolorosas, que você viveu com o 13, esse aspecto de catarse está também em Bagaços, pelo que eu entendo. Sim, sim. Bagaços, na verdade, ele inaugura, né, essa experiência com a literatura. Eu vivenciei uma situação na usina quando um trabalhador morreu queimado, né? Estava pondo um fogo no talhão e aí se queimou, morreu e foi extremamente doloroso para mim, né? E essa história de um trabalhador que morre, ela está no último ponto de Bagaços. Eu fecho Bagaços com a morte de um trabalhador, com uma história, né, da morte de um trabalhador evidente que com as cores da literatura, mas foi uma experiência também, né, desse expurgo, desse tirar de mim, de voltar a respirar, sabe? Bagaços também tem isso. Amiga podcaster, como você já sabe, o africanismo só toca a produção musical independente que destaca a matriz cultural e rítmica africana. Que tal então ouvir agora Functional, do croata Fortadelis? Sim, o cara é croata, mas ele sabe que tudo vem da África.
Agora, passamos à segunda parte da conversa com a Thaís. Então, em função disso tudo, dos dois livros, Thaís, eu te pergunto, né? Você, como profissional, viveu ou conviveu com pessoas numa situação que, para mim, só pode ser descrita como infernal. Essas pessoas estavam no inferno, né? Socialmente pensando, esse trabalho do corte de cana, com esses perigos todos inerentes a ele, e a situação também dos internos, esse sistema prisional, afinal, né, para adolescentes, estão no inferno, né? Estão como no inferno. E você viveu isso sem aquele afastamento fingido, né, de quem não se envolve, de quem não se comove, coisa que só é possível para robôs, né? Qualquer pessoa humana, a gente imagina que se comove, que vai ter pesadelos, né? Nessas duas situações, havia muitos negros? Maioria, Então é maioria. isso que eu te pergunto, né? Então você por anos e anos e anos e anos viveu e conviveu com negros condenados a um inferno social. Como é que você lida ou luta com isso, com essa visão objetiva, na verdade, né? De negros nos mais baixos patamares da escala social? Como é que você lida com essa experiência na criação das suas filhas, que são negras? Olha, Carlos, é um desafio, né, cotidiano, assim. E eu fico sempre, né, me policiando, né, para não trazer essas vivências que são extremamente dolorosas para a criação delas, no sentido de dizer, vocês têm que ser melhores para não viver isso, sabe? Vocês têm que ser, para não colocar essa imposição de uma perfeição, no sentido de não cercear, né, a liberdade delas, de cercear a vivência delas. Mas eu me lembro que quando esse rapaz lá da usina faleceu, eu precisei, inclusive, de acompanhamento terapêutico, porque esse rapaz era idêntico ao meu irmão, né? Idêntico. Eu olhava para ele e via o meu irmão. Né? E aí ele tinha 18 anos, o primeiro emprego, foi trabalhar num espaço sem receber, né, a formação, a capacitação adequada, sem receber os equipamentos adequados, né? O fogo pegou, ele caiu do caminhão, ficou no meio do canavial e morreu. Passou três dias internado no hospital em Ribeirão Preto, mas faleceu. Depois teve, a família entrou com processo, né, conseguiu uma indenização, mas a vida, né, se foi. E isso me marcou de uma forma. Eu me lembro que quando eu cheguei para visitar ele no hospital, para acompanhar a família na visita, primeiro o assistente social do hospital me chamou e falou: Thaís, vamos lá ver ele para que você se prepare, então, para falar com a família. E aí eu tive, quase que desmaiei, né? Precisei de remédio para depois poder receber e trazer a família, tanto que essa história me marcou. E aí, quando eu trabalho, né, com as minhas filhas, quando eu penso na educação delas, eu fico o tempo inteiro lutando, né, e trabalhando e para que as minhas meninas tenham outras oportunidades. Evidente, né, que onde eu estou hoje como professora universitária, isso já está meio que garantido para elas, né, algumas condições objetivas, mas a preocupação, né, para que elas possam ter uma qualidade de vida, mas que elas nunca esqueçam, né, que a população negra nesse país vive um inferno, como você bem nomeou.
né? Um inferno que deixaria Dante desconcertado, né? Quando eu trabalho com elas, quando eu cuido da educação delas, né? Eu e o pai delas, a gente tenta mostrar para elas que é muito mais que o umbigo delas, sabe? Que é muito mais do que a condição pessoal delas, mas ao mesmo tempo, sem que isso seja pesado, né? Sem que isso seja doloroso para elas. Eu não quero que elas vivam essa dor. E aí você percebe que isso é muito confuso para mim, né? Eu fico muito preocupada, né, com tentar garantir para elas, né, condições objetivas para que elas não precisem passar por dificuldades, mas ao mesmo tempo garantir que elas tenham consciência crítica, né, de qual que é a realidade da população negra nesse país. E aí, nessa junção dessas duas coisas, nem sempre está tudo muito pacífico, né? Às vezes é muito misturado, muito confuso, e a gente vai vivendo, né? Vai construindo essa vivência aí. Qual que é o lugar do humor na construção dessa sua vivência? Eu brinco, Carlos, que eu escrevo muito, né? E não é no sentido de ser duas pessoas diferentes, né? Eu escrevo muito, mas aqui em casa o bem-humorado é o Arley, você acredita? Eu sou, eu sou mais séria, assim. Aonde é que vem a ludicidade com as minhas meninas? Nas histórias, né? Eu conto muitas histórias para elas, e são histórias que saem da minha cabeça. Então, nesse momento, esses dias o Arley estava falando para mim para a gente escrever algumas dessas histórias, né? Levar para um ilustrador e publicar alguma coisa para a questão do público infantil, porque eu tenho muitas histórias, né? E aí eu conto histórias para elas e brinco e trago, né? O humor, trago o lúdico mesmo, né? Mas no momento da história, no cotidiano, na hora do banho, da comida, eu sou mais séria. E o Arley é que traz, né, essa questão mais bem-humorada para o cotidiano. Eu costumo brincar que o meu lúdico, né, o meu humor, ele é um dos meus personagens. Um dos. Thaís, me permita perguntar, porque eu realmente não sei. Você ainda tem seu pai vivo? Tenho, pai e mãe. Ah, que bom, que Pai e maravilha. mãe. Parabéns. Eu precisava dessa informação para te fazer a seguinte pergunta, para a gente ir finalizando aqui essa nossa conversa, que poderia durar 2 dias. Quando você se lembra do seu pai te incentivando, de certa maneira, te direcionando para o serviço social e não para a história, agora, hoje, nesse momento você acabou de se lembrar porque eu falei. O que você tem vontade, o que você sente vontade de dizer para ele em Pai, relação a esse. pai, obrigado. Obrigado. Engraçado que eu sempre falo isso para ele, né? Quando a gente, agora nesse momento de pandemia, as nossas conversas são mais virtuais, né? E eu falo, estamos aqui, pai, na luta, no serviço social, né? Eu falo para ele. Mas eu falo, obrigado por ter me ajudado nessa escolha, né? Até porque a história era uma questão mesmo com a docência, né? E o serviço social me trouxe para a docência também, mas né, me possibilitou algumas vivências que eu não sei se, como historiadora, teria. Então, eu sempre falo, obrigado, pai, valeu demais. Eu gosto, né, de onde estou. E engraçado que o sonho de outra faculdade hoje não passa pela história, né? Eu penso em talvez daqui uns 5 anos, quando as meninas já estiverem um pouco maiores, fazer filosofia,
né? Mas a história já não ficou mais. Então, acho que meu pai estava atento às coisas. Meu pai é um nego esperto. É hora de fazer mais uma pausa musical. Vamos ouvir mais uma do croata Fortadelis? Esta se chama Some Might Say, alguns podem dizer, e é mais um instrumental de peso. Confira.
Podcaster, depois desta viagem musical, passamos à conclusão da entrevista com a professora Thaís Pereira de Freitas, do Departamento e Curso de Serviço Social, aqui da Gloriosa. Você falou a respeito das conversas virtuais com seu pai, e eu me lembrei, daqui a pouco, aqui na Gloriosa, nós vamos retomar o calendário acadêmico, né, de 2020.1, e faremos isso remotamente. Você participou do PSE, do período em que nós oferecemos disciplinas recentemente, de maneira concentrada? Participei. Diante disso, qual que é a sua expectativa desse retorno do semestre? Como é que você está se sentindo? Então, Carlos, porque assim, eu tenho uma preocupação, né, com a questão dos discentes conseguirem acessar. Mas, né, de forma geral, eu não tenho todas as críticas, né, que os meus colegas têm à questão do ensino remoto. Eu penso que pode ser um espaço muito bacana de aprendizado. Pode ser. Nós estamos aqui conversando, uma conversa maravilhosa, uma conversa gostosa, que a gente fala de tudo. Eu aprendo com você, você aprende comigo, e a gente está aqui no remoto. Eu acho que essa conversa de que não aprende, não. Eu acho que a gente precisa melhorar um pouco esse discurso, sabe? Acho que a gente precisa conversar melhor sobre isso, porque não é bem assim. Quem disse, e aí, né, os colegas vão querer me matar com isso, mas eu vou dizer, quem disse que ensino presencial é sinônimo de qualidade, é sinônimo de aprendizado? Às vezes eu vejo colegas falando, mas eu estou lá falando e o discente está com o microfone, câmera desligada, eu não sei se ele está lá. Gente, na sala de aula, não acontece com vocês de você estar falando e o menino está lá no celular? O menino está lá no grupinho conversando? Então, assim, eu acho que a preocupação que nós temos que ter é se todos os discentes vão conseguir ter acesso nessa modalidade. Acho que essa, na minha opinião, é a maior preocupação. Agora, a questão do aprendizado, eu tive uma experiência fantástica no PSE, né, com uma disciplina, eu dei uma disciplina chamada Pensamento Sociológico no Brasil no século XX. Tinha algumas aulas que eu faltava subir na mesa, tamanha empolgação, falando acerca dos clássicos aí da sociologia, e aí trouxe Gilberto Freire, e falei, vocês acham que Gilberto Freire é racista? Por quê? Vamos conversar. Porque o pessoal repete algumas coisas aí feito papagaio, né? Vamos conversar. Gilberto Freire, na verdade, ele está fazendo uma análise a partir da perspectiva dele, de homem branco, mas o que ele traz, a leitura, a crônica de costumes que ele traz naquele momento é fantástica. Então, assim, eu tive uma experiência muito legal no PSE, né, com participação dos alunos, evidente que em alguns momentos todas as câmeras desligadas, todos os microfones desligados, só eu falando, né? Eu tinha certeza que eles estavam ali? Não tinha. Assim como quando eu estou na sala de aula, eu não consigo ter certeza que está todo mundo ali. Que está todo mundo disposto ali. Então, assim, eu acho... A gente nunca atinge 100% durante a aula. Isso não existe. Exatamente. Então, eu penso assim, que essa retomada do calendário acadêmico, né, dessa forma remota, ela coloca desafios, sim, né, o nosso cansaço, a gente cansa muito mais aqui, e a garantia do acesso aos alunos. Acho que esse é o X da questão. Todos os alunos têm acesso, mas a questão do ensino, eu acho que o debate não é por aí, na minha opinião. Então, eu estou me preparando, né, para a retomada, vou ministrar 2 disciplinas que já eram as minhas, né, só não vamos ministrar a disciplina de estágio, mas estou bem empolgada, até porque eu gosto, né, dessa questão midiática. Eu tive uma experiência profissional como professora de curso EAD,
tenho uma experiência profissional como professora de cursinho preparatório para concurso, né, sempre no EAD, então eu diria que eu gosto das câmeras. Acho que elas gostam de mim também. Ah, sem dúvida. Bom saber. Com esse batom que você está usando, então, de seda logo, bem Clariane mesmo, né? Então, É. Thaís, que prazer conversar com você, viu? Isso aqui foi uma ducha, assim, num dia de verão, porque você sabe muito, viveu muito, né? E é sempre bom conversar com você e sobre esses temas todos que a gente tocou, então, mais ainda. Então, te agradeço muito a participação aqui neste Africanismos número 8. Essa é a proposta do programa, não é? É ouvir membros da diáspora africana, que nós estamos nos espalhando pelo mundo e levando o nosso recado, né? E você está dando o seu em todos os espaços em que você penetra, de uma maneira tão bem feita, tão bacana. Então, para mim, foi um grande prazer recebê-la aqui. Eu não posso terminar sem comentar o seguinte: eu estou lendo um livro de ensaios do Achille Mbembe, aquele professor camaronês, né? Que é o criador do conceito da necropolítica, né? Mas é um outro livro dele que eu estou lendo, que se intitula Sair da Grande Noite. É um ensaio sobre a descolonização da África, né? Então, ele analisa todo esse processo de descolonização, mas também pensando naquilo que nós, em português, chamamos de decolonização, né? E não é só aquela descolonização de romper é, os laços comerciais, jurídicos e políticos entre a colônia e a metrópole, mas descolonizar a mente. A mente. E então eu queria terminar te perguntando se você acha isso importante. Essa é uma parte da proposta desse programa, ajudar as pessoas a decolonizar as suas mentes. Você acha que isso é importante? eu acho que é fundamental, Carlos, acho que é fundamental. Eu tô lendo Bell Hooks, né? Tô lendo várias obras dela. Essa semana eu tô no Erguer a Voz, né? Pensar como feminista, pensar como negra, né? E a Bell Hooks fala, né? Muito disso de nós encontrarmos a nossa voz, né? Ela fala que muitas vezes as vozes nos são impostas, né? A gente aprendeu a falar com a voz do branco, a gente aprendeu a falar com a voz que o branco aceita, né? E ela diz, a gente precisa, nesse processo, encontrar a nossa voz, que é esse processo decolonial, sabe? Romper efetivamente com essas amarras mentais, né? Bob Marley lá atrás, né? Quando ele gravou o Redemption Song, ele dizia: emancipem-se mentalmente, né? É um processo histórico mesmo. Então, eu penso, Carlos, que esse momento, né? Essa proposta é fundamental. A gente precisa emancipar nossas mentes, decolonizar o nosso pensamento, encontrar a nossa voz. Né? E isso, né, acho que essa proposta do programa, desse programa, ela é fantástica, né? No sentido da gente colocar as nossas vozes, né? Vocês estão ouvindo a minha voz como mulher negra na diáspora, voz do professor Carlos como homem negro na diáspora, né? Africanos na diáspora, né? Então, acho que esse resgate, ele é essencial, é essencial. Eu só tenho que parabenizar e dizer que acho que a gente está no caminho certo. Que bom, Thaís. Muito obrigado. Eu que agradeço. Que se reveja em breve, né? Que venha a vacina, que a gente se reencontre nos corredores Verdade, do Centro Educacional da Gloriosa, porque verdade. é muito bom. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, um prazer, Carlos. Um bom dia para você, viu? Obrigado. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite Ou para boa você noite. que nos ouviu e logo a gente volta. Um abraço a Tá todos. certo. Beijo, Thaís. Outro.
Que pessoa iluminada é a Thaís, não, podcaster? Mas chegou a hora, então encerramos aqui o 9º episódio do Africanismos, prometendo voltar em breve com mais entrevistas e músicas pertencentes à grande tradição cultural da diáspora africana. Até lá, fique com estas sábias palavras do povo Wolof, grupo étnico e linguístico localizado no Senegal, Gâmbia e Mauritânia. Niti Ni Lai Garaban, quer dizer, as pessoas são o remédio das pessoas. Profundo, não? Profundo e verdadeiro. Um abraço a todos e cuidem-se bem.